aí, galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal aqui nessa sexta-feira junto comigo. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Vinícius Gonçalves, eu sou engenheiro mecânico e trabalho dentro de caldeiraria há mais de 13 anos, indo aí já para 14 anos, todos os dias trabalhando com equipamentos, tá? Então, na aula de hoje eu quero trazer um conteúdo sobre desenhos mecânicos, tá? No caso, vai ser uma teoria muito boa, uma teoria geral sobre desenhos mecânicos, onde eu vou falar sobre vistas, sobre cortes, sobre indicações desses cortes, tá? E ainda vou trazer um trecho da aula, vai ser sobre encurtamento no desenho técnico mecânico. Isso é muito importante, seja para você que precisa ler e interpretar um desenho melhor, ou seja para você que precisa criar desenhos melhores, tá? Então, nessa aula, pessoal, eu vou trazer esse conteúdo sobre desenhos e ele é muito interessante, então fica comigo até o final para você não perder nada. No final dessa aula, eu tenho algo para vocês. Então, vamos lá. Para quem está aqui a primeira vez, dá uma olhada aqui na descrição. Aqui tem os meus cursos, estamos com matrículas abertas, tá? Tem o curso de traçados, tem o curso de desenho mecânico, tem o curso de AutoCAD e ainda tem uma apostila aqui embaixo sobre desenhos mecânicos. Se você quer aprender mais, quer se aperfeiçoar mais, quer se certificar para não correr risco na hora dos cortes lá onde você trabalha, precisa estar qualificado aí e pronto para não perder nenhuma oportunidade, certo? E se você quer dominar de uma vez por todas traçado de caldeira e desenho mecânico, essa é a sua chance. Clique aqui no botão aqui embaixo na descrição, faça sua matrícula, venha participar da nossa turma de setembro, onde está cheia, está lotada. Temos diversos alunos de vários lugares do país. Se você tem alguma dúvida, entre em contato direto comigo também. Para quem não sabe, a gente tem um grupo onde toda sexta-feira eu mando a aula semanal e durante a semana também eu mando algum conteúdo lá. Se você quer participar desse grupo, tem um link aqui embaixo onde você clica nele, vai falar comigo e eu vou te colocar nesse grupo, beleza? Bom, esses são os recados que eu tenho aqui para vocês e vamos começar a nossa aula semanal aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, na aula de hoje eu quero falar sobre esses assuntos aqui, ó. Então, a gente vai falar sobre representações de vistas, cortes e suas identificações e os encurtamentos de peça na prática, tá? Então, representação de vistas. Eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui de como a gente representa cada vista, tá? Então, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, eu vou fazer aqui, ó, a representação de um tubo, certo? Então, quando eu tenho um tubo, imagina aqui, ó, eu vou colocar um diâmetro de 30, certo? E uma altura de 100. Então, para mim representar esse tubo, o que eu preciso fazer? Quando eu olho para essa peça aqui, esse retângulo, não quer me dizer nada, absolutamente nada. Mas aí eu preciso colocar as informações. Então, ó, eu vou colocar uma linha de centro aqui. Essa linha de centro é o seguinte. Essa linha de centro, ela tem que ser tracejada. Então, a gente vai vir aqui, ó, vamos procurar pela linha tracejada, certo? Traço o ponto. Eu vou trocar a cor dela aqui para a gente visualizar melhor. Então, ó, a minha linha de centro, certo? Então, tudo isso que eu estou desenhando, que eu estou mostrando para vocês, pessoal, para vocês entenderem da onde surgem as linhas, os tipos de linhas, as especificações das linhas, certo? Então, aqui no caso, a gente tem a linha de centro e esta daqui, ó, é a linha de contorno do nosso tubo. Até aí tudo bem. Agora eu preciso mostrar que isso é um tubo. Qual é a forma que eu utilizo para mostrar que isso é um tubo? É colocando a linha da espessura, a linha interna. Então, vamos dizer que esse tubo, ele vai ter aqui, ó, 5 milímetros de espessura. Então, olha só. Então, eu vou colocar 5 para dentro, de um lado e do outro. Eu preciso representar esse tubo. Beleza. Dessa forma, eu estou representando o tubo? Não, dessa forma tá errado. Por quê? As linhas internas desse tubo, que é essas duas linhas, tem que ser tracejada, que a gente representa como linha invisível. Por quê? Quando a gente tem um tubo, nós não vê dentro dele. Mas no desenho mecânico, a gente tem que representar o que está acontecendo dentro daquele tubo. Então, vamos supor que esse tubo aqui seja um tubo comum. Então, essas linhas aqui, ó, a gente tem que representar
com linhas tracejadas. Eu vou colocar elas aqui de azul, tá? Só para vocês entenderem. Então, dessa forma, a gente está representando uma vista de um tubo já. Beleza. Agora, como que eu sei, somente com isso daqui dá para me saber que é um tubo? Bom, dá para me saber e ter uma noção que é um tubo. Porém, no desenho técnico, isso não prova que é um tubo, porque está faltando informação. Então, qual é a informação crucial que eu preciso colocar aqui para provar que isso é um tubo? Nessa vista aqui, ó, eu colocar o diâmetro. Então, vamos supor aqui, ó, se eu colocar o diâmetro, ó, diâmetro de 20. Isso daqui prova que é um tubo. Quando eu coloco o diâmetro e quando eu coloco a espessura. Então, isso aqui está me mostrando que verdadeiramente é um tubo. Agora, qual é a altura desse tubo? Então, imagina que a gente tem um tubo aqui nesse caso, de 100 milímetros de altura, diâmetro interno de 20, espessura de 5. Beleza? Até aí? Então, assim a gente representa a vista de elevação de um tubo. Beleza? Tá certo. Agora, como que a gente representa a vista de planta desse tubo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou estender essa linha aqui, ó. E vou fazer o seguinte, a vista de planta dele aqui. Lembrando que eu preciso de uma linha de centro aqui, quando eu vou fazer a planta. Então, aqui vai ser a minha planta. Então, diâmetro interno é 20, ó. E diâmetro externo é 30. Tá vendo aqui, ó? Então, olha só que interessante. Eu utilizei a mesma linha de centro, por quê? Porque quando a gente está fazendo um desenho, a gente está utilizando um método de posicionamento de vista. Então, a gente tem a elevação, a vista de planta, aqui, vista de planta, e aqui a gente tem a vista de elevação. Então, todos os pontos que eu olhar na vista de planta aqui, ó, na vista de planta, eu tenho que indicá-lo na vista de elevação, tá? Então, por exemplo, se eu puxar uma linha dessa extremidade, ela tem que coincidir com a extremidade interna lá, ó. Por quê? Essa distância é esse diâmetro. Externamente, a mesma coisa. Esse diâmetro é esse lado externo aqui, ó, tá? Então, isso é a representação exata do desenho. Então, eu tenho a vista de planta e eu tenho a vista de elevação. Eu vou até identificar aqui, ó. Então, aqui a gente chama, ó, vista de planta. Ó, vista de planta. E aqui a gente chama de vista de elevação. Ou a gente chama superior, vista frontal. Aí vai depender da forma que você estiver desenhando, mas no final das contas é a mesma coisa. Então, como que eu representei aqui, ó, vista de planta, vista de elevação, certo? Beleza. Agora, teria outras formas de eu representar isso, tá? Mas antes de eu fazer um corte nessa peça, eu vou fazer o seguinte. Imagina que isso daí seja um tubo e a gente vai ter aqui, ó. Imagina que a gente vai ter um rasgo aqui. Talvez para chaveta, tá? Talvez para chaveta. Então, eu vou fazer um rasgo nesse tubo aqui, ó. Na vista superior, ó. Então, vai ser um rasgo de 10 aqui, ó, de largura, ó. Por 3 aqui de profundidade, ó. Partindo do centro, né, ó. Então, como vai ficar essa peça, ó. Imagina que eu vou fazer um rasgo aqui, ó. Só que o seguinte, ó. Só que o seguinte, esse rasgo, ele não é na peça inteira. Ele não é na peça fora. Se fosse fora, se fosse no 100 milímetros da peça, como eu ia representar essa peça? Eu ia representar ela assim, ó. Então, pessoal, imaginemos que essa peça fosse inteira, esse rasgo aqui fosse na peça inteira, a nossa vista de planta ficaria assim, tá? Ficaria nesse formato. Aí, como que nós ia representar isso na vista de elevação? Nesse caso, a gente ia pegar esse ponto, ó, e levar para cá para fazer essa peça interna, ó. Então, ó, esse ponto, ó, eu transfiro para lá, ó. Transferir. O que eu vou fazer, ó? Simplesmente, como ela é inteira, eu represento assim, ó, linha tracejada, tá vendo? Então, aqui eu acrescentei esse rasgo.
no caso dela ser inteira. Eu vou copiar aqui e vou mostrar para vocês, no caso dela não ser inteira, como fica. Então, vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Agora, no caso dela não ser inteira, aqui é o seguinte. Aqui, ó, ela fica desse jeito, ó. A representação da vista de planta, nesse caso, se o rasgo estiver na parte superior da minha peça, a gente representa assim. Então, eu vou fazer na parte superior e na parte inferior para vocês entenderem, tá? Então, se for na parte superior, a gente representa a vista de planta desse jeito. E a vista de elevação, a gente vai colocar a mesma peça aqui, ó. Só que dessa vez a gente determinou um comprimento, né? Vamos supor que seja de 50, ó. Vai vir até aqui, ó. Então, essa representação vai ficar desse jeito, ó. Ela tá na parte superior, ó. Se ela tá na parte superior, ela é tracejada também, porque ela tá na parte interna da nossa peça, tá? E, ó. Então, o que acontece, ó? Aí tá na parte superior e a representação fica assim, planta e elevação. Por que tracejada? Porque essa peça aqui, ela não tá exposta, ela tá do lado de dentro da nossa peça. E por que essa linha aqui? Porque essa linha representa desse trecho para baixo, não teve alteração. Agora, vamos inverter. Vamos falar o seguinte, esse rasgo, ele tá para baixo. Aí, o que vai mudar? Ó, vou copiar aqui, ó. Vou mudar. Ó, vou colocar o rasgo para baixo, tá? Ele tem a mesma altura, tá? Só que nesse caso ele tá do lado inferior. Coloquei ele lá de baixo. Como que eu represento ele aqui? Agora é o seguinte, pessoal, muda uma coisa aqui, ó. Todas essas linhas aqui, ó, passa a ser tracejada. Todo esse trecho aqui passa a ser tracejado. Por quê? Porque agora ele tá na parte de baixo. Então, quando eu olho por cima desse tubo, quando eu olho por cima, eu não tô vendo isso daqui. Eu não vejo esse rasgo, tá? Então, como que eu represento no desenho mecânico uma linha, uma aresta que eu não vejo a olho nu? Com a linha tracejada, certo? Então, este é um ponto muito importante que vocês precisam tomar cuidado. E aqui é o seguinte também, reparem que somente aqui mudou a posição, de cima e aqui foi para baixo, e aqui inverteu também. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes, quando o desenho está sendo feito, ele é representado de uma forma que pode acabar insinuando uma coisa e sendo outra, tá? Vamos supor que... Certo? Então tem que tomar cuidado na hora de estar lendo e interpretando. Então o que eu fiz aqui com vocês? Ó, mostrei 3 pontos, 3 possíveis representações desse tubo. Aqui um tubo com rasgo inteiro. Aqui um tubo com rasgo até a metade na parte superior. Aqui um tubo com rasgo na parede do tubo, na parte inferior, representando assim a nossa peça, tá? Então, dessa forma, ficaria essas 3 peças, que no caso seria 3 peças diferentes, né? Nenhuma é igual. Então, vista de planta, vista de elevação, sendo representada de forma detalhada aqui, certo? Agora, pessoal, imagina que a gente fez essa peça aqui, ó. E aí, o que acontece, ó? Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Vista de planta, vista de elevação, certo? Aí, imagina só que eu preciso fazer um corte nessa peça. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó. Vamos supor que eu faço um corte nessa peça, nessa região aqui, ó. Então, aqui, eu vou representar ele da seguinte maneira, ó. Vamos colocar a indicação aqui. Imagina que esse corte, ó, ele tá partindo para cima, certo? Ó. Aí, o que nós precisamos fazer aqui é identificar ele, certo? Então, nós identificamos ele. Ó, posicionei ele aqui, ó. Vou identificar. Então, a gente vai chamar ele de A, né? A identificação dos cortes é de ultra importância, tá, pessoal? Ó, então, ó, A e A, certo? Vou posicionar aqui, vou mudar aqui
aqui. Ó. Aí, A, certo? Então, tô fazendo um corte aqui, ó. Aí, A. Essa linha eu posso colocar ela representada. Então, ó, aqui é o corte A. Esse corte A é o seguinte, quando eu corto aqui, ele vai me mostrar esses dois diâmetros, ó. Ele mostra esses dois diâmetros aqui, ó, certo? Então, a representação desse corte AA vai ficar da seguinte maneira, ó. Aqui tá o corte. Como eu tô cortando daqui para cima, eu só vou mostrar daqui para cima. Então, a representação vai ser exatamente essa daqui, ó. Aqui eu vou achurar, né? A gente tem que mostrar a achura. Vou posicionar a nossa achura padrão aqui, ó. E é isso aí, ó. Deixa eu trocar de cor. Vou colocar aqui, ó, vermelho pra gente ver. Ó. Azul, ó. Então, aqui tá a nossa representação. Eu posso até movimentar aqui, ó, na escala da achura. Mas, ó, como que ficaria esse corte? Qual seria o nome dele? Nós vamos chamar ele, aqui a gente está chamando de vista, aqui a gente vai chamar de corte, ó. Então, a representação fica assim, ó, corte, fica assim, ó, corte, A, ó. Essa é a representação do nosso corte, tá? Então, é um corte simples, tá? Mas, quando poderia acontecer de precisar de um corte aí? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, nessa região aqui, ó, um furo, ó. Vamos posicionar um furo aqui, ó. Então, aqui seria um furo. Aí vamos supor que eu quero mostrar esse furo em uma outra vista. Então, quando eu faço esse corte aqui, esse furo vai vir parar aqui, ó. Quando eu faço esse corte no meio do furo, ele vai me mostrar aqui, ó. Aí que eu faço aqui, então ele vai ter aqui. Como eu vou achurar, eu represento assim, ó. Agora sim, eu coloco a achura, ó. Vou posicionar ela aqui. Vou até trocar aqui para azul, ó. Aqui foi demais, espera aí. Aqui, 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 aqui. É isso aí, ó. Então, aí tá sendo representado a nossa achura. Então, o corte A agora aqui, ó, ele tem aqui um furo. E aí eu coto o furo, né? Ó, diâmetro de 4. Aqui a gente já sabe que é passante. E aí, nesse detalhe, eu posso cotar também a peça, tá? Um exemplo aqui, ó. Posso cotar a peça, ó, diâmetro de 20. Aqui, diâmetro de 30, ó, pra fora. Diâmetro de 20, ó. Diâmetro de 20, diâmetro de 30, certo? Então, aqui eu tô representando o corte. Então, toda vez que a gente tiver um corte na peça, você vai saber que ele tem que ter achura. E quando você faz o corte, você tem que mostrar todo o restante, ó. Diferente da seção que você só mostra a parte onde teve o contato, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ficaria com essa representação o corte da nossa peça, certo? E agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte do encurtamento, né? Como que funciona essa questão do encurtamento. Então, o encurtamento, ele é aplicado quando existe um equipamento muito grande. Um exemplo, ó, vamos supor aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, 1000, né? Vou pôr 1000, por exemplo. Eu vou pôr 1000, aqui eu vou pôr 300, aqui 1000, aqui 300. Então, aqui é a nossa peça. Vamos supor que ela seja aqui, ó, uma peça redonda, tá? Vamos considerar uma peça redonda também. Ó, vamos considerar aqui, diferente do outro, que foi um tubo, vamos considerar um eixo. Então, imagina que aqui é um eixo, um tarugo, né? Exagerando aqui, ó, de diâmetro de 300, comprimento de 1000. O que é o encurtamento e para que serve? E qual a diferença do encurtamento para a escala?
Um exemplo, ó. Aqui a gente tem o desenho na escala real, 1:1, certo? O encurtamento, ele faz o quê? Ele faz com que essa peça seja reduzida sem alterar a medida de 1000. Então, como que eu faço isso? Um exemplo, eu venho aqui, ó, faço essa representação aqui, ó. Um exemplo, tá? Faço essa representação. Eu vou vir aqui, vou fazer algo assim, ó. Para travar a representação. Eu corto isso aqui, ó. Eu posso deixar exatamente assim, ó. Opa. Ó. Eu corto, certo? Aí o que eu faço? Eu venho aqui e diminuo, ó. E vou representar aqui, ó. Só que ele continua sendo 1000. Então, aqui na minha cota, ele permanece 1000, ó. Tá vendo aqui, ó? Permanece 1000, aqui permanece 300 de diâmetro. Então, o que eu fiz? Isso daqui é chamado encurtamento. Ó, você pode representar assim, ó. Isso aqui é chamado de encurtamento em um desenho. Então, provavelmente você vai encontrar, e nem sempre vai estar desse jeito aqui, pode estar tracejado, pode estar passando aqui, pode estar zigue-zague, pode ter outras formas, mas tudo representa o encurtamento. Então, o encurtamento é isso. Eu peguei uma peça grande, com 1000, reduzi ela, a medida real dela aqui, ó. Se a gente pegar a medida real, ó, a medida real ficou 437, porém a minha cota ela permanece 1000 porque eu tenho que mostrar a medida real. Então, isso é o encurtamento. Agora preste atenção na escala. A escala é o seguinte, imagina que eu tenho a mesma situação, vou colocar aqui, ó, 1000 por 300. Mesma coisa, tá? E aí, o que acontece? Imagina que aqui eu tenho minha peça. Ela está no mesmo dimensional que a anterior. Diâmetro de 300, comprimento de 1000, certo? Aí eu preciso reduzir ela na escala. Como que eu faço? Todo desenho, ele é feito em escala de redução. Então, como que eu faço para aplicar a escala de redução? Vamos supor que eu vou fazer essa escala aqui 10 vezes menor. Então, tudo que tem no desenho eu faço 10 vezes menor. Então, aqui, ó, 300 vai ser 30. Então, vamos lá. Ó, 30. Aqui, 1000 vai ser 100. 100. Então, aqui vai ficar desse jeito. Agora, presta atenção. Então, o que que eu fiz aqui? Uma escala de redução de 1 para 10, tá? O que acontece? Aqui eu dividi por 10, ficou 100. Aqui eu dividi por 10, ficou 30, certo? Quando eu faço a escala, reparem que inteiro ele reduziu, inteiro foi reduzido. Nesse caso aqui, só o comprimento que eu reduzi. Nesse caso, inteiro. Então, essa é a diferença do encurtamento para a escala. E como a gente representa essa escala aqui? Nesse caso aqui, houve uma escala de redução. Então, ó, a escala vai ser representada assim, ó, 1 para 10. É a forma que foi reduzida. Se fosse ampliação, se ela tivesse aumentado 10 vezes, eu representaria essa escala 10 para 1. Como ela sofreu uma redução, ela é representada 1 para 10. Só que uma coisa, reparem que aqui está 30 e aqui está 100, né? Só que tem uma coisa, as cotas não mudam, então elas vão ser representadas com escala de 10. Então aqui vai ficar com 1000. E aqui, pessoal, ó, fica com 300, ó. Isso no projeto real fica assim. As cotas, elas permanecem, as cotas verdadeiras da peça, elas permanecem. Agora, o comprimento é feito menor. Então, isso daqui é uma escala de redução. Eu peguei uma peça grande, desenhei ela menor, 10 vezes menor. Aí, então, aqui está a medida do desenho, ó, 30 por 100. E aqui está a medida do projeto, ó, 300 por 1000. E a representação dessa peça, lembrando que aqui tem uma linha de centro, né? Esse aqui é um eixo. Ó.
A representação dessa peça aqui, ó, ela fica desse jeito, tá? Fica desse jeito. Então, a descrição fica escala 1 para 10 e o desenho fica feito assim. Agora imagina só, vamos supor que a gente tem aqui, ó, vou fazer aqui vou fazer um furo aqui, ó, de 10. De 10, ó, de 10, lembrando que nós estamos numa escala 10 vezes menor. Então, esse furo, na prática, ele é 100. Então, ó, no desenho ele tá 10, né? Só que na prática, ele tá 10 vezes menor. Então, isso quer dizer que ele é 100. Então, a gente coloca aqui, ó, 100. Certo? Esse é o desenho e esse é o verdadeiro. Então, eu vou apagar o que é desenho, vou apagar aqui, e aqui é o projeto real. Coloquei um furo ali, certo? Por exemplo, vamos posicionar esse furo aqui, ó. Posicionei ele aqui, ó. Ó, isso quer dizer que aqui tá 300, tá? Essa é a escala e esse é o desenho, tá? Agora imagina o seguinte, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Vamos supor que eu preciso mostrar algum detalhe com esse furo aqui, ó, tá? Vamos supor que esse furo aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte aqui, ó. Ó que interessante, a gente vai fazer um corte nessa peça aqui, ó. Fazer um corte e mostrar para vocês como representar isso aqui, ó. Então aqui a gente vai fazer um corte. Ó, aí eu vou fazer um corte. Eu tenho um tarugo e aqui eu tenho um furo. Quando eu faço esse corte, a representação dele é a seguinte, ó. A gente vai ter a representação externa do tarugo, certo? Que é o diâmetro de 300, que eu tô desenhando numa escala, ó, eu tô desenhando numa escala 1 para 10 ainda, tá? Aí eu vou fazer uma alteração daqui a pouco, ó. Então aqui eu tô desenhando na escala 1 para 10. Agora eu vou representar o furo. Então o furo, ó, é essa linha aqui, né? Total. Como é um furo passante, ó, eu faço um furo total e vou representá-lo dessa forma, ó. Então, como eu tô fazendo um corte, eu não mostro ele tracejado, eu mostro ele real. Aí o que acontece? Como eu fiz esse corte exatamente no meio do furo, então aqui que eu achuro, ó. Então eu achuro aqui e aqui, ó. Então, minha peça é isso. Esse corte sendo representado aqui é assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, escala, certo? Escala 1 para 10, beleza? Até aí? Beleza. Agora, vamos supor que aí aqui, ó, a medida real é 100, né? A gente pode colocar aqui, ó, 100. Como é um furo, a gente pode representar ele assim, ó, diâmetro de 100. Agora, imagina só, vamos supor que eu tenho esse corte AA e eu preciso aumentar ele, ampliar essa sua escala. Vamos supor que, partindo dessa vista, eu preciso ampliar ele 2 vezes. Como que eu faço? Lembrando que a escala, quando eu amplio, eu falei para vocês que quando eu amplio, a escala fica sempre 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Só que quando eu parto de um princípio que eu estou vindo já de uma peça com uma escala 1 para 10, para mim chegar no 1 para 1 aqui, eu tenho que multiplicar por 10 essa peça. Aí eu chegaria em 1 para 1. Como eu quero aumentar essa peça, a vista dela, 2 vezes, então eu tenho que sair de 1 para 10 e de 1 para 5 a representação da escala. Então imagina só, aqui ó, vou copiar aqui ó. E aí o que eu vou fazer? Ó? Vou aumentar o tamanho dessa peça em 2 vezes, ó. Vou aumentar em 2 vezes, aumentei em 2 vezes. E a representação da escala vai ficar 1 para 5 agora. Entendeu? A redução diminui, porque eu aumentei ela. Então, a redução diminui. Então, o que aconteceu aqui? Aqui, ó, na medida do desenho tá dando 20, mas na medida real permanece o 100, tá? E a escala aqui, como que eu represento? 1 para 5. Agora, vamos supor, vou fazer aqui, ó, mesma coisa, ó. Vou pegar aqui o desenho, ó. Aí é o seguinte, ó.
Eu tenho espaço, imagina que eu tenho espaço na minha folha. Eu vou fazer essa peça chegar na escala natural, 1 para 1. Então, eu multiplico ela 10 vezes, ó. Então, 10 vezes. Ó, agora, quando eu coloco 10 vezes, ela vai voltar para a escala original, ó. 10 vezes, ela vai aumentar muito, ó. Reparem que ela aumentou demais e ela veio parar aqui, ó. Essa daqui é a escala, é o primeiro desenho que nós fizemos na escala real, ó. 3.000 de comprimento, diâmetro de 300, ó. Então, quando eu passo para 10, ó, aí eu tenho uma escala aqui de 1 para 1, que eu multipliquei por 10, eu tenho a escala real, tá? E ela fica muito maior, porque ela está sendo representada na escala real agora. Então, olha a diferença das escalas. Essa daqui, ó, é a escala natural da peça, o tamanho desenhado real da peça, ó. Então, vamos supor, aqui eu não tinha colocado 100, se eu medir a peça agora, ó, já vai estar com 100 também. O diâmetro dela, 300. E a representação do corte fica escala 1 para 1, que é a escala real. Aqui ficou escala 1 para 5, que eu aumentei 2 vezes. E aqui, escala 1 para 10, que o meu desenho está na escala de 1 para 10. Certo, pessoal? Então essa é a principal diferença do encurtamento e da escala. Eu mostrei para vocês também as representações de algumas vistas e as identificações dos cortes. Se você trabalha com desenho mecânico todos os dias, me manda uma foto no WhatsApp. Você provavelmente já está no meu grupo das aulas semanais, me manda uma foto que eu quero saber se você trabalha com esse tipo de desenho, se você, quando você bate o olho, você sabe que é um corte, sabe que é uma hachura, sabe o que é um detalhe, sabe o que é uma peça como essa daqui, ó, que a gente vê a representação do rasgo, tá? O que é vista de planta, vista de elevação, tá? Então, deixa aqui nos comentários temas para mim trazer nas próximas aulas, para estar melhorando cada vez mais o conteúdo aqui do canal e vocês aprendem muito mais junto comigo, beleza? Então, essa é mais uma aula que eu queria trazer para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, como eu falei, o que você achou dessa aula e temas para as próximas aulas, que na próxima sexta-feira eu vou trazer conteúdo novo aqui para vocês novamente, tá? E é o seguinte, não se esqueça que aqui na descrição eu deixei o link dos meus cursos. São cursos extremamente detalhados, passo a passo, cursos completos, com certificado, com garantia. Nós temos diversos alunos, inclusive tem alunos nossos assistindo essa aula aqui. Se você é meu aluno, comenta aqui, ó. Se você é meu aluno, comenta aqui o que você acha do meu curso, tá? Coloca aqui o nome do curso e o que você tá achando do curso. Por favor, dá essa moral aqui e eu te agradeço por isso também, beleza? E para você que ainda não é meu aluno, se inscreve aqui embaixo, seja meu aluno, se certifica, tem um certificado completo, todo detalhado também, pronto para todas as oportunidades que aparecer para vocês aí, beleza? É isso aí, uma ótima sexta-feira, até a próxima sexta. Fui!